Oi, gente, espero que todos estejam bem. Aqui vamos gravar mais uma videoaula, tá? Agora no tema ótica. O P é mudo, tá? Escreve óptica, mas se lê ótica, beleza? E essa videoaula desse tema eu vou dividir em duas partes, tá? Parte um e a parte 2. Já vou explicar rapidinho como vai funcionar cada uma dessas partes, tá bom? Bom, gente, vou explicar aqui mais ou menos como vai funcionar a nossa divisão dessas videoaulas, tá bom? Mas antes de tudo, só para deixar a definição de ótica aqui já para vocês. Ótica vai ser a área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Então, tudo que tiver relacionado à luz vai ser explicado nessas duas aulas de ótica, beleza? E ela vai ser dividida em duas partes, tá bom? Essa aula de hoje vai ser dividida na parte um, que vai ser princípios, a parte de tamanho aparente, reflexão e refração. E a parte 2 eu vou dar a parte de sistemas esféricos e óptica da visão, beleza? Ótica da visão, perdão. Beleza. E aqui na parte de princípios, eu já vou fazer uma definição aqui com vocês de fontes de luz. Fonte de luz é qualquer corpo que emana luz, seja essa luz produzida pelo corpo ou refletida por esse corpo. Beleza? Então, tudo é uma fonte de luz, certo? Porque esse corpo vai produzir uma luz ou ele vai refletir luz. Porque como é que funciona a visão? Como é que a gente enxerga as coisas? Já vou dar uma puxada na próxima aula. Tudo reflete luz ou produz luz. Então, por exemplo, você olha para o Sol está produzindo luz, certo? Então, os raios de luz batem nos objetos. Por exemplo, o Sol vai ser o que vai produzir a luz principal, vamos dizer dessa forma. Ele vai produzir a luz, beleza. Vai ter os raios de luz, eles vão refletir nos objetos e vão vir para o nosso olho. E dessa forma a gente enxerga. Então, tudo é uma fonte de luz, beleza? O computador que eu estou olhando agora, a tela do computador que vocês estão vendo essa videoaula, tá bom? O nosso celular, o poste de luz da rua, a parede, tudo, de certa forma, desse ponto, reflete luz. Então, todos os objetos conhecidos podem ser definidos como fonte de luz, beleza? E sendo eles todos fontes de luz, a gente vai poder fazer uma pequena divisão entre eles em dois grupos, tá bom? O primeiro grupo vai ser de fontes primárias, que são todos os corpos que produzem luz, beleza? Também podem ser chamados de corpos luminosos. Então, quem são as fontes primárias? Como exemplo que eu dei, o Sol, as estrelas, uma vela, a lâmpada da sua casa, porque são corpos que vão produzir luz. E o que que vão ser então as fontes secundárias? Vai ser todos os corpos que refletem a luz que incide sobre elas. Então, por exemplo, a Lua ela não produz luz, ela reflete a luz que chega nela. Os seres humanos, a comida, tudo reflete a luz, como eu acabei de explicar anteriormente, beleza? Então essa vai ser a nossa principal divisão, tá bom? Fontes primárias, tudo que produz luz, e fonte secundária, tudo que reflete luz, beleza? Bom, e aqui eu também vou trazer para vocês uma subdivisão ainda entre as fontes primárias e secundárias de fontes de luz, beleza? Elas podem ser divididas então em mais dois subgrupos, o de fonte extensa e o de fonte puntiforme. Qual que vai ser a diferença? A fonte extensa é uma fonte cujo tamanho não pode ser desconsiderado, porque a dimensão comparada ao cenário é muito grande, ou seja, o Sol ele é uma fonte primária, e além de ser uma fonte primária, ele é uma fonte extensa, porque o Sol ele é muito maior do que o nosso planeta, por exemplo. Então ele consegue, para a gente ter uma noção de tamanho, a gente tem os dias e a noite, vocês concordam? O Sol está iluminando a Terra durante o dia. Então é um corpo que tem uma dimensão muito maior do que o nosso planeta, então ele acaba sendo considerado uma fonte extensa. A Lua, por mais que ela apenas reflita a luz, ela também é considerada um corpo extenso, beleza? Porque a dimensão dela em relação à Terra favorece nessa geração de luz. Porque, por exemplo, às vezes à noite ela está com uma lua muito iluminada. Por quê? Porque o Sol está refletindo, está levando a luz até a Lua, por exemplo, e essa luz está sendo refletida na Terra. Então, por exemplo, aquelas noites de lua cheia que elas acabam sendo um pouco mais iluminadas, é por conta disso. Então, dessa forma, ele acaba sendo um corpo muito maior em referente ao cenário que ele está sendo iluminado, tá bom? E qual que vai ser a outra subdivisão? Vai ser as fontes puntiformes, que vão ser as que têm dimensão desprezível em relação ao observador, ou seja, o pixel de uma televisão, as estrelas em relação ao nosso planeta, tá bom? Então, a gente fez duas divisões antes. A fonte primária, que é o que produz a luz, e a secundária, que é a que reflete a luz. E agora a gente fez mais uma subdivisão, que é o quê? A extensa, que é quando eu tenho um corpo que produz ou reflete luz muito extenso comparado ao cenário que ele está iluminado, e a fonte puntiforme, que é quando ela tem uma relação muito pequena em relação a quem está observando ela. Beleza? Essa parte de cores ela vai ser também um pouco melhor definida na próxima aula, na parte 2, tá bom? Mas como a palavra cor ela está dentro das definições principais de luz, eu já quis incluir nessa aula, tá bom? Então vamos começar pela definição. O que que é cor? É a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos nossos olhos. Então é aquilo que eu falei para vocês. O sol, por exemplo, ele ilumina um corpo, esse corpo reflete luz, vem para o seu olho e você consegue enxergar esse corpo, certo?
porém você enxerga as cores, certo? Com exceção dos daltônicos, né? Mas você consegue enxergar, por exemplo, aquela blusa é vermelha, aquela parede é branca, nesse sentido. Por quê? Porque a luz refletida nele vai refletir o espectro de luz da mesma faixa de cor daquele objeto, beleza? Essa é a ideia, tá bom? E como é que o nosso olho humano consegue então diferenciar as cores, né? Como é que ele sabe que aquele espectro de luz que está chegando nele é o vermelho? Como ele sabe que aquele espectro de luz é o azul, é o verde? Como é que ele faz essa divisão? Então, para começar, o nosso olho ele conta com diferentes células sensíveis a três picos de frequência de luz, que são as cores verde, vermelho e azul. Então, dentro do nosso olho tem essas células, tá bom? Que eles vão enxergar as frequências de luz verde, vermelho e azul. E a partir da mistura delas, ele vai conseguir distinguir das outras cores, tá bom? Essa é a ideia, basicamente. Nosso cérebro ele vai acabar conseguindo reconhecer através da combinação dessas três cores e vai causar a nossa percepção de luz, beleza? Isso aqui é uma imagenzinha que eu trouxe para vocês. Essa imagem, ela costuma vira e mexe, ela acaba aparecendo em algum vestibular, porque ela aparece como as questões de daltonismo, que eu vou trabalhar na próxima aula, tá? Mas só para vocês terem uma noção, porque é o que acaba acontecendo com o daltônico, já adiantando. Essas bolinhas que tem aqui, o daltônico ele vai ter um problema em alguma delas. Então, por exemplo, pode ser um daltônico que ele tem um problema na célula que recebe a frequência do vermelho, que recebe a frequência do azul. Então, por exemplo, se ele tem problema na célula sensível à luz vermelha, ele vai ter dificuldade de enxergar o vermelho, o amarelo, o magenta aqui, por exemplo. Vai ser isso que vai acabar acontecendo, tá bom? Bom, agora eu vou trazer para vocês a definição de meio óptico, tá bom? Que são os meios no qual a luz pode se propagar ou não se propagar, ou até mesmo se propagar parcialmente, beleza? E existem três meios ópticos definidos, tá bom? O primeiro vai ser o transparente, que é aquele que a luz consegue ser transmitida com quase que nenhuma perda de intensidade. E você consegue enxergar com nitidez através deles. Então, por exemplo, com o meu óculos. Se o meu óculos ele fosse, por exemplo, outro meio óptico, eu não conseguiria enxergar. Por ele ser um meio óptico transparente, a gente consegue enxergar as coisas. O céu é um meio óptico, o mundo no geral, quando não temos assim a visão de espaço, quando a gente consegue ter consegue distinguir as coisas, é por causa que o meio que nós estamos é um meio transparente. E talvez também vamos ter os meios translúcidos, que é o quê? É um meio termo. Você ainda vai conseguir enxergar, só que parcialmente. Então, por exemplo, uma neblina, um vidro fosco, você consegue enxergar, de certa forma, o que está acontecendo, porém com uma certa dificuldade, porque a luz não vai conseguir ser transmitida totalmente, ela vai ser transmitida parcialmente, tá bom? Porque a névoa vai atrapalhar, o vidro, por ele ser fosco, isso atrapalha, beleza? E por último, a gente vai ter os meios opacos, que é os meios que interrompem a passagem de luz. Ele vai acabar refletindo a luz ou vai absorver. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês uma parede. Uma parede, ela é um meio opaco, a luz não passa da parede, beleza? A luz ela é refletida pela parede ou então absorvida pela parede, beleza? Bom, e agora a gente vai trabalhar na parte de fenômenos ópticos, beleza? São apenas dois que eu vou trabalhar nessa aula, que são os mais comuns que aparecem no vestibular, tá bom? Que são os fenômenos relacionados à propagação de luz, tá bom? Sendo eles a refração e a reflexão. Qual que é a diferença entre os dois? Na reflexão ou na reflexão, a luz retorna depois de incidir uma superfície. E na refração, parte dessa luz passa mudando seu ângulo. Então, o que que vai acontecer de certa forma? Eu vou explicar mais detalhadamente nos próximos slides. Em uma delas, quando vem um raio de luz e incide numa superfície, ele vai retornar nessa superfície com a mesma angulação que ele incidiu. E no outro, quando o raio de luz ele chega nessa superfície, ele vai voltar com uma angulação diferente da que ele foi. Bom, vou mostrar aqui para vocês o exemplo principal de reflexão, tá bom? O que que vai ser a reflexão? Como eu falei, a diferença entre os dois no slide anterior. Aqui na reflexão, a luz retorna depois de incidir uma superfície com o mesmo ângulo. Então, o ângulo que a gente diz de incidência é o mesmo do ângulo refletido. Então, aqui nessa formulazinha que está em roxo, que é o θi igual a θr, significa que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa setinha vermelha, certo? Onde está vindo o raio de luz e está encostando aqui nesse meio. Ele está retornando para cima, aqui na direita, com o mesmo ângulo. Perceberam aqui que a diferença entre I e R não a possui diferença nenhuma, eles são exatamente o mesmo ângulo. Então, isso indica que é um fenômeno de reflexão, beleza? Bom, gente, então agora a gente vai falar do fenômeno de refração, que é um pouquinho diferente do de reflação, mas também não é muito difícil, beleza? O outro era um pouco mais simples, o ângulo de incidência era igual ao ângulo refletido. Aqui, o ângulo de incidência vai ser totalmente diferente do ângulo refletido.
Isso vai se dar por conta do meio no qual a luz está se propagando. Então, quando a gente está falando do fenômeno de reflexão, os raios luminosos eles tinham o mesmo ângulo de incidência e o mesmo ângulo refletido por conta deles estarem no mesmo meio. Lembra que no exemplo anterior estava tudo no ar ali onde eu mostrei para vocês? E olha esse exemplo da esquerda aqui no copinho. O olho está olhando para esse copo e entre o olho e o copo só tem ar, beleza? Então o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência vai ser igual. Agora, o que que vai acontecer quando eu adicionar mais um meio no caminho? Que é, por exemplo, eu vou encher esse copo de água. O ângulo vai mudar, porque eu vou ter uma porque o raio de luz ele vai passar do meio ar para o meio água. E isso vai fazer com que tenha um desvio do raio luminoso, mudando o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, sendo que eles vão ser dessa forma diferentes. Beleza? E como é que eu vou poder fazer distinguir, né, como que vai ser esse ângulo? Eu vou explicar isso mais para frente, mas por enquanto a gente precisa também definir uma coisa chamada índice de refração, que vai ser o quanto esse raio vai desviar, né? Como é que a gente vai saber a relação entre esse desvio, beleza? E esse índice de refração vai ser representado pela letra N, tá bom? Então, índice de refração é quando o raio luminoso desvia de um meio para o outro, tá bom? E ele vai ser definido pela letra N de navio e vai ter a fórmula de cálculo sendo N igual a C dividido por V. O N vai ser o nosso índice de refração, o C vai ser a velocidade da luz no vácuo e o V vai ser a velocidade da luz naquele meio. Então, por exemplo, se eu estou analisando a água, é a velocidade da luz na água. Se eu estou analisando o ar, é a velocidade da luz no ar, beleza? E uma observação importante, o índice de refração do ar é 1, tá bom? Então, que nem na calorimetria lá que eu falei para vocês que o calor específico da água valia 1 caloria por grau Celsius, e a gente precisava saber disso, aqui é a mesma coisa. O índice de refração do ar é 1. Isso a gente precisa saber, precisa ter guardado. Beleza? Bom, gente, agora vem aquela hora lá. E como é que eu calculo o ângulo, né? Como é que eu vou saber qual que é o ângulo incidido, qual que é o ângulo de refração, né, no caso? Vai ser aquela brincadeira. A gente vai ter essa equação aqui para calcular, tá bom? Vai ser essa equação de verde na esquerda. N índice que multiplica o seno do ângulo de incidência, que vai ser igual a N índice 2, que multiplica o seno do ângulo de refração. O que que vai ser esse N1 e N2? Vai ser o nosso índice de refração do local 1 e do local 2. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui onde eu tenho o olho olhando para o copo com água, o meio 1, vocês concordam que é o ar, certo? E o meio 2 vai ser a água. Então, o nosso N1 seria o índice de refração do ar, perfeito, que a gente já disse que é 1, tá bom? Então, a gente teria que saber o seno do ângulo, ou seja, o enunciado teria que falar para a gente esse valor, tá bom? Você não pode deduzir o ângulo de infração não, desculpa, de incidência e reflexão. O enunciado vai ter que te dar um deles para você calcular o outro, ou te dar os dois para você calcular o meio, tá bom? E o N2 vai ser o quê? Vai ser o índice de refração do segundo local, que nesse exercício é a água, beleza? E o seno do ângulo de reflexão, beleza? Que é o último termo da nossa equação, que é o seno R. Beleza? Então, qual que vai ser a brincadeira em todos os exercícios? Tenho 4 incógnitas. Se o exercício vai te dar 3, vai pedir você calcular a quarta. Beleza? Essa é a brincadeira em todos os exercícios. A única informação que é sempre bom ter na memória é que o índice de refração do ar, né, vale 1, beleza? E aqui vai ser legal trabalhar com os valores de ângulo notável, tá bom? Porque o que que vai acabar acontecendo? Ângulos notáveis não, desculpa. É bom lembrar dos ângulos notáveis, porque muitas vezes o vestibular ele acaba, para não ter que te dar essa informação no enunciado, de, por exemplo, o seno de 87 é igual a tanto, o seno de 32 é igual a tanto, ele trabalha com os ângulos notáveis para também fazer aquele gap, né? Aquele gap não, aquele link com a geometria, onde a gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Então, por exemplo, às vezes você calculou uma resposta e o seno de I, o exercício pergunta, qual que é o ângulo de incidência? E você calculou, deu que seno de I é igual a meio. Aí você fica, tá, e como é que eu vou fazer para seno de I ser meio? Você tem que lembrar lá da geometria, que qual valor de seno que dá meio? Pelos ângulos notáveis seria o ângulo de 30, beleza? Daquela tabelinha lá de seno dos ângulos 30, 45 e 60, beleza? Esses três ângulos, por serem ângulos notáveis, o vestibular entende que o aluno sabe o valor de seno, cosseno e tangente para esses três valores, beleza? Então o vestibular busca entender o seguinte, que o aluno, ao ver que, por exemplo, que seno de um ângulo deu meio, que aquele ângulo é 30. Que ao ver que o cosseno de um ângulo qualquer deu raiz de 2 sobre 2, ele sabe que aquele ângulo é 45. Entendeu? Essa é a ideia que os vestibulares acabam cobrando. Então é uma coisa importante da gente lembrar, beleza? Bom, e para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre o fenômeno do dióptro plano, que é o seguinte: continuando na ideia de refração da luz, os ângulos de incidência e refração vão ser diferentes. Todos concordamos com isso. Por eles serem diferentes,
A formação da imagem no observador vai ser imprecisa. O que isso quer dizer? Que quando você olhar, por exemplo, o objeto em outro meio, ele vai estar você vai visualizar ele numa posição e não necessariamente ele vai estar naquela posição. O índice de refração pode fazer com que ele esteja em outra posição real e gere uma imagem falsa. Que é o caso aqui, por exemplo, do peixinho. Por exemplo, às vezes a gente vê um peixinho no lago, no mar, a gente já tentaram pegar peixe quando vocês eram crianças? Por exemplo, você está no mar ali, você vê um peixinho andando, você tenta pegar com a mão. Às vezes você acha que ele está numa altura, você passa a mão e não pega ele, ele saiu andando. Por quê? Porque ele estava em outra altura, ele estava um pouco mais abaixo do que você está visualizando que ele está. Entendeu? E nisso a gente acaba dando o nome de altura real e altura imaginária, beleza? Altura imaginária não, desculpa, altura aparente, que é a altura que ele aparenta estar, e a altura real é a altura que ele realmente está. E tem como a gente calcular essa altura real e essa altura aparente através de uma simples relação com os índices de refração de cada meio, beleza? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que está acontecendo? O peixinho, ele está, na verdade mesmo, nessa altura H. Na altura H não, desculpa, nessa altura Hzão. Beleza? Ele está aqui. Porém, o observador que está no ar, olhando o peixinho dentro da água, ele acha que ele está nessa altura Hzinho, por conta desse fenômeno do dióptro plano. Aí você quer saber qual que é, então, realmente a altura do peixe. Por exemplo, você quer pescar, quer lançar um arpão, quer pegar o peixe. Exemplo aqui na pesca, né? Então, como é que a gente faria esse cálculo? Você faria a altura aparente dividido pela altura real igual o índice de refração do meio 1 dividido pelo índice de refração do segundo meio. Apenas isso. É uma simples regra de 3 que com ela a gente consegue calcular a posição aparente e a posição real do nosso objeto, tá bom? Dióptro plano ele acaba caindo mais em exercícios de segunda fase, tá? Porque eles têm uma relação simples, mas é um conteúdo um pouco mais específico. Mas vocês estão vendo que é bem simples de calcular, né? Você só precisa saber o meio de refração dos dois meios e saber essa história da altura aparente e da altura real, porque muitas pessoas acabam achando que quando muda de meio, não ocorre o fenômeno de refração, ou seja, o ângulo de incidência é igual o de reflexão, e a gente já viu que não, que no fenômeno de refração eles são diferentes, beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Quando sair a parte 2 eu aviso vocês e até o próximo vídeo. Falou!